Vamos começar aqui nossa transmissão. Você viu que mudou um pouquinho ali, né? Onde? Você deu uma empurradinha. Ali? Ok, já podemos... E aí, Rogério, já tá por aí, cara? Você tá rápido hoje, hein? Meu cabelo não tá muito... Não. Olha como tá Quer uma pausa inicial? Hã? Quer uma pausa inicial? Não, pode mandar. Mande a frase inteira que é pra... Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos nos ajeitando aqui para começar a nossa transmissão dentro de alguns instantes. Então já pode começar aí a divulgar para o pessoal e a compartilhar o link que nós já estamos entrando aí no ar. Como sempre, aquela embaçadinha inicial, né, que é para poder mandar os links, etc. Mas a gente já vai começar. Só copia isso aqui então, né, Matheus? Manda bola aqui. Então vamos começar a mandar para a galera aqui. Compartilhando seu perfil pessoal também. É isso aqui, depois você faz para mim aqui, né? Posso fazer? Por favor. Pessoal, vamos chegando aí, vamos conectando. A gente está aguardando o pessoal entrar e estamos compartilhando aqui os links. E a gente já vai começar a falar sobre discipulado. 5 razões para acreditar no discipulado. Por que a gente acredita nisso, por que a gente investe nisso. E um pouquinho do conceito também do que é discipulado, né? 5 razões para acreditar no discipulado. E vamos compartilhar isso aí com a galera. Boa noite para quem está chegando. A gente está aguardando uns segundinhos aí para começar. Já tem gente aí, Matheus? Já tem 6 pessoas. Deve ser minha mãe. Minha mãe está de volta hoje. Se quiser perguntar pro pessoal se tudo normal o vídeo. O pessoal que está chegando aí, pode dar um alô se está normal o vídeo, se tá, ou estão ouvindo bem. Não está indo aqui, viu, Matheus? Não estou conseguindo compartilhar aqui. Agora foi. É só a gente reclamar ao vivo assim que ele funciona, entendeu? Boa noite quem está chegando. Hoje é um dia que tem muitas igrejas tem culto, né? Então pode ser que tem gente chegando ainda. E então a gente já vai iniciar. Esse começo assim é muito chato, né? Assim fica essa coisa assim de ficar olhando para cá, não ficar olhando para lá. É meio xarope isso, né? Mas é assim mesmo que tem que ser feito, segundo aqui o meu assessor para assuntos de internet. Vamos chamar a galera aqui dos educadores também. Seria muito legal hoje, eu sei que a Sâmia prometeu que estaria hoje, a nossa querida coordenadora nacional dos educadores cristãos. E tem mais alguns amigos aí que são fiéis aí no comparecimento. Então, vamos lá, vamos começar aqui. A gente vai falar hoje sobre discipulado, razões para a gente acreditar nessa, não diria só numa ideia, inclusive, eu diria que é muito mais do que uma ideia, é uma obrigação nossa, né? Aliás, essa é a primeira razão que a gente vai comentar aqui sobre por que a gente acredita no discipulado. Você que está chegando aí, se já quiser começar participando, eu já tenho uma pergunta para você. O que é o conceito de discipulado que você tem? Quando você pensa em discipulado, o que é isso para você? É um programa? É um estilo de vida? É uma coisa que a gente faz assim numa classe? Como é que funciona isso para você? Esse conceito é importante, porque é dele que a gente vai falar hoje, né? E
não há um consenso exatamente a respeito desse assunto. A gente percebe que as pessoas compreendem o discipulado de maneiras muito diferentes. Eu estou com um copo de água aqui, mas não vou mandar você beber o seu abençoado, não. É só que eu estou com sede mesmo. Piracicaba está fazendo muito calor, para variar. E a gente está aqui com um tempo seco também, está parecendo um deserto aqui. Mateus, eu não consigo voltar lá. Então eu não sei onde é que eu não consigo entrar lá, que está meio travando aí. Mas... Na página do alvo? Na página do alvo. Então eu preciso ver também onde é que eu entro aqui para poder acompanhar o pessoal que está assim, deve ser aqui, né? Vocês já sabem, mas não custa lembrar, como diria a aeromoça. Esse negócio de mídia social, vídeo, internet e tal, não é exatamente a minha especialidade, né? Acho que já deu para você saber isso. Mas a gente vai tentando mesmo assim, a gente vai insistindo e assim nós estamos chegando lá. Deixa eu desligar esse treco aqui. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Hoje estou mais confuso que os dias do que os outros dias, mas a gente vai conseguir, viu? Pode ficar tranquilo que a gente vai conseguir. Pronto, desliguei, eu só quero desligar o som aqui para ficar legal. Então, Gianino, pastor Gianino, não sei se é só o pastor Gianino ou a Fatinha também, Júlio César, Silvia Lene ou Itaperuna, fazendo presença aí também. Na verdade é Porciúncula, né? Itaperuna é onde a gente vai semana que vem, por isso que eu confundi aí. Rogério do Carmo, meu grande amigo. Rogério, eu vou falar no ar agora, para você ficar constrangido e você fazer isso aí. Nós temos mais 3 datas esse ano, hein? Uma é sua, hein? Não se esqueça, hein? Vamos fazer aí um treinamento esse ano ainda. Não que eu esteja forçando a barra para você, né? Mas é só porque a gente tem uma amizade aí. Júlio César, Magda, a Magda lá da igreja do pastor Anderson, lá em Cáceres, a igreja Batista do Jardim. Mateus Tinoco, Deus permitindo, a gente está chegando aí, hein? Semana que vem temos um curso lá em Itaperuna, Igreja Princípios e Propósitos. Deus permitindo, a gente vai estar lá. Paulo e Adriana assistindo também, Noeli Pereira, o pastor Rony aqui de Cerquilho, obrigado pastor, e Gustavo Kemmer. Está um pouco baixo aí? Ô Gustavo, aumenta o som aí, cara. Vou falar um pouco mais alto aqui. Então vamos lá, vamos começar a nossa conversa aqui. E quem tá chegando aí já está há algum tempo, então vamos fazer a coisa caminhar. O que é discipulado para você? Vocês que estão assistindo aí, quando você pensa em discipulado, o que você pensa? Eu vou compartilhar um pouco aqui do que eu entendo ser discipulado. Discipulado é um acompanhamento da vida de uma pessoa não madura para que ela chegue à maturidade. Essa é a minha definição pessoal de discipulado. É por isso que eu acredito, e a gente vai falar bastante sobre isso hoje, inclusive, eu acredito no discipulado 1 a 1. Quando você junta um grupo de pessoas para estudar a Bíblia, é uma coisa de um valor inestimável, é muito bacana, mas na minha concepção isso não é discipulado. Juntou um grupo de estudo, é um grupo de estudo. Então você vai ter ali estudo bíblico. Acompanhamento da vida é um pouco mais do que isso. Então, discipulado é o processo de levar uma pessoa à maturidade em Cristo. Agora, o método 1 a 1 é o meu favorito. Pessoalmente, eu entendo que esse é o melhor tipo de discipulado, embora eu não possa dar nenhum versículo bíblico para dizer assim, discipulado é só 1 a 1. Então, eu não posso dizer isso. Há pessoas que têm um conceito um pouco mais amplo de discipulado, dizendo assim que toda ação que a igreja faz vira discipulado. Tudo que a gente faz em termos de coletividade, de comunidade, é discipulado. Eu não posso dizer que estão errados necessariamente, mas por uma questão de terminologia, quando eu falo em discipulado, eu estou me referindo àquele acompanhamento sempre que possível ou especialmente, intencionalmente individual. Você pega uma pessoa e anda com ela até que ela chegue à maturidade. Portanto, eu tenho falado insistentemente na diferença. Nós inclusive gravamos um vídeo, né, Mateus? Eu não sei se você tem aí como colocar o link. Daqui a pouco o Mateus vai colocar um link de um videozinho que a gente fez há um tempo atrás, falando da diferença entre amizade, mentoria e discipulado. Esses 3 termos, eles são às vezes usados de uma maneira meio intercambiável, mas eu creio que são coisas diferentes.
né? A amizade, ela acontece simplesmente, ela não é uma coisa intencional. Você não chega para uma pessoa, eu, por exemplo, vou chegar para o Matheus aqui, o Matheus, quer ser meu amigo? A gente fazia isso aí no pré-primário, assim, né? No tempo da nossa escola primária. Agora a gente não faz mais assim, porque a gente sabe que a amizade acontece. Só que a amizade, ela não tem exatamente ou necessariamente uma intenção de levar o outro a lugar nenhum. A gente fica amigo, pega seus 4 melhores amigos que você teve na vida. Primeira coisa, provavelmente você não decidiu assim, num dia, você amigo dele. E segundo, que pode ser que vocês não tiveram nada além do que um companheirismo, um tempo juntos, viajaram juntos e tal. Isso aí foi tudo muito legal, mas pode ser que um não ajudou o outro a crescer, porque não tinha essa intenção. Então a amizade acontece, importantíssimo, inclusive no contexto cristão. Você ter amizades, que alguns chamam de amizades espirituais, quer dizer, gente de bem que está do seu lado, é sempre importante, mas isso não é discipulado. O que é discipulado? Discipulado, então, tem a intenção de levar uma pessoa não madura à maturidade. Essa que é a ideia, pelo menos na minha concepção, de discipulado. A mentoria, ela tem já uma outra proposta. A mentoria são 2 pessoas maduras que caminham juntas para uma questão específica. Então você precisa de uma mentoria numa área específica da sua vida. Você já é uma pessoa madura e você então vai precisar de uma ajuda. Vou colocar entre aspas, como se fosse uma consultoria específica em alguma área. O que você acha desses 3 conceitos aí? Como é que você vê isso aí? Pode comentar aqui à vontade, inclusive pode discordar, você não é obrigado a concordar com a gente. É apenas uma reflexão aqui que a gente está fazendo. Matheus, já posso começar a dar de vez em quando aqui já posso olhando aqui, tem gente fazendo pergunta e tal, como é que é? Pode dar uma olhadinha. Posso dar uma olhadinha? O pessoal comentando. Então, o pessoal está comentando. Aqui, eu estou vendo o Fábio Deopulo. Ô Fábio, saudades, hein? Falando aqui que esse é um trabalho que poucos querem fazer, é verdade, especialmente o individual, né, Fábio? Porque o discipulado individual, ele dá pouquíssimo ibope, né? Dá mais trabalho, pouco ibope. Mas eu defendo isso, você vai ver já por quê, e você sabe bem disso. O Fábio está perguntando se a gente tem um material específico para esse tipo de discipulado. Olha, eu posso indicar o material que a gente tem aqui, o Fazendo Discípulos, que é esse aqui. Diz que não pode fazer propaganda na live, né? Mas eu vou fazer. Está perguntando, eu não ia falar nada, mas já que o Fábio perguntou, a gente tem esse aqui, Fábio, e em primeira mão para você aí e para os outros que estão assistindo. Nós estamos revisando esse material, vai sair uma edição nova, talvez no comecinho do ano, e nós estamos lançando uma versão para mulheres. Seria assim, Fazendo Discípulos, né? Fazendo Discípulos para mulheres. Nós estamos trabalhando aqui. A minha esposa, a Leia, ela disse que não, mas ela está escrevendo junto comigo essa próxima versão. E aproveitando, não sei se tem alguém dos Estados Unidos aí assistindo hoje, mas eu pedi uma ajuda também para Gui Cândido, uma blogueira, esposa do pastor Flano, agora é pastor Flano, que vai nos ajudar aí para fazer um específico para mulheres aí. Então vai ajudar aí, legal também. Tá aqui uma definição do meu mestre aqui, ó. Esse aqui eu preciso até ler completo, porque se eu não fizer isso, depois eu não consigo mais nada. Olha o que esse cara está falando aqui de louvor genuíno. Quem é esse louvor genuíno cantando aqui? É para mim isso? O pastor Josimar está dizendo que na visão dele, discipular é caminhar intencionalmente com alguém para construir uma semelhança com Cristo. Eu concordo com essa definição, mais ou menos aquilo que eu disse com outras palavras. Agora ele está perguntando se uma amizade não pode ser discipuladora se for intencional. Então, pastor, é justamente isso que eu entendo. Quando ela se torna intencional, ela passa a ser discipulado. Então, às vezes uma amizade começa a amizade e vira discipulado, né? Mas o que eu quero dizer da diferença é que às vezes a amizade fica só na amizade. Então, você está lá com a pessoa, você come pizza com ela, você toma sorvete com ela, aliás, a amizade de crente tudo tem que ver com comida, né? Você come isso, come aquilo, vai jantar, vai conversar, vai passear e fica só nisso. Então, vira só uma questão quase que social, né? Então, quando para só aí, eu entendo que aí não foi exatamente um discipulado, né? E a gente pode trabalhar essa questão mais conceitualmente aí nesse vídeo que o Matheus colocou aqui na timeline. Diga aí, Matheus. Se vocês puderem compartilhar para ajudar a divulgar. Sim, ele está dizendo que sim, se vocês puderem compartilhar aí o link para seus amigos, isso aí ajuda aqui na transmissão. Mas vamos lá, vamos começar com aqueles cinco pontos lá sobre por que eu acredito no discipulado. A primeira questão que eu diria assim, porque é uma ordem de Cristo.
O discipulado, na verdade, não é uma opção que a igreja faz se der, se quer. É claro, eu não estou falando desse modelo de discipulado 1 a 1 que eu estou propondo aqui, que eu falei no começo, não estou dizendo que toda igreja tem que ter isso, e que a igreja que não faz esse 1 a 1 não está discipulando. Eu não poderia dizer isso simplesmente porque essa é a metodologia que eu prefiro, mas não quer dizer que o resto não é discipulado, certo? Mas a ordem de discipular, de fazer discípulos, é interessante isso, é fazer discípulos, não é fazer convertido. Convertido eu não posso fazer. O novo nascimento eu não posso fabricar, mas discipulado é uma coisa que a igreja faz, não é Deus que faz. Lógico, tudo é Deus que faz, eu entendo, daqui a pouco alguém já vai falar, mas é tudo Deus que faz. Sim, é verdade, mas a ordem de discipular é para a igreja, e de fazer discípulos, quer dizer, discípulos não nascem discípulos, eles são feitos discípulos, e eu creio que a igreja tem que participar desse processo. É uma ordem, não é uma opção. Então, primeira razão porque eu acredito no discipulado é porque discipular é obedecer aquilo que a grande comissão traz para nós. Uma igreja que só evangeliza, mas não discipula, ela não cumpriu a grande comissão. Tem um monte de igreja que entra um monte de gente pela porta da frente e ao mesmo tempo está saindo um monte de gente pela porta do fundo. Eu não creio que isso seja correto. Eu não vou questionar aqui aqueles que fazem um evangelismo de impacto, assim, né? de ir para a rua e evangelizar e tal. Eu acho que isso é legal, inclusive é importante. Mas a ordem completa de Jesus, ela envolve mais do que fazer isso. Então, você evangelizar e não acompanhar aquela pessoa, não levá-la à maturidade, é um descumprimento da ordem de Jesus, na maneira como eu vejo, pelo menos. Eu não sei o que você pensa disso. Você, de novo, pode continuar comentando aí e eventualmente até discordando. Um outro aspecto que eu levanto assim, outra razão porque eu acredito no discipulado, é porque eu entendo que o discipulado, e sempre que eu vou colocar entre parênteses individual, tá? Me perdoe. O discipulado individual é o caminho mais curto para a maturidade. E aqui tem que levantar uma questão importante, não sei o que vocês acham disso aí. Mas discipulado não é só para novo convertido. Já pensou nisso? Discipulado é para quem não é maduro. Tem muita gente que é convertido há bastante tempo, mas ainda não amadureceu. Ele não foi discipulado ainda. Você vê isso muito claramente, por exemplo, numa assembleia. Não sei se a sua igreja tem assembleia, ou se a sua igreja tem aquelas... Tem umas que tem todo mês, outras que tem uma vez por ano e tal, né? Nas assembleias a gente vê muito claramente isso aí. Quem que dá mais trabalho numa assembleia? São os crentes novos que acabaram de chegar ou aquele pessoal que está há 20, 30 anos na igreja? E por que razão isso acontece? Já parou para pensar? Eles têm tempo de casa, têm tempo de igreja, mas não têm tempo de crescimento. Há uma diferença entre experiência e maturidade. Esses dias eu ouvi alguém falando aqui uma coisa interessante, até estava falando sobre o Neymar. Eu achei interessante esse comentário. Raramente um comentarista esportivo faz algum comentário que preste, mas isso aqui, ele falou um negócio assim que é interessante. Ele falou assim, o Neymar está ficando mais experiente, porque ele já está mais velho e tal, ele está com, sei lá, 20, quantos anos ele tem lá, 24, 25 anos, mas ele não está mais maduro, ele continua um moleque mimado. É a opinião dele, até concordo em parte, não tem nada a ver com a vida do Neymar, mas eu achei interessante esse conceito. Ele está mais experiente, mas não está mais maduro. Ele está ficando mais velho, ele viveu mais coisas, mas ele não cresceu. Isso é o retrato claro, assim, triste, mas muito correto de muitos cristãos. Ele caminhou na vida há bastante tempo, tem experiência de igreja, especialmente, é por isso que ele dá problema na Assembleia, ele conhece o estatuto de todo jeito. Tem crente que conhece mais o estatuto da igreja dele do que a Bíblia, né? Se perguntar um versículo, ele não sabe, é um estatuto, ele é capaz de citar de cabeça para baixo, se precisar. Ele tem experiência, sabe como é que as coisas funcionam, sabe como é que são os bastidores e tal, mas não tem maturidade, ele não cresceu em Cristo. Por que acontece isso? Falta de discipulado. Então, o que você acha desse conceito? Discipulado não é só para novo convertido, mas é para quem não é maduro. Portanto, o discipulado, eu acredito nele, né, porque é o caminho mais curto para a maturidade.
Se você investir em uma pessoa de cada vez, e se você conseguisse discipular, no sentido de acompanhar uma pessoa de cada vez durante um ano, estou só fazendo uma conta, tá? Não estou dizendo que um ano é o tempo suficiente ou não para você tornar uma pessoa madura, mas estou só fazendo uma conta. Se você investisse em uma pessoa e levasse aquela pessoa a andar sozinha, digamos assim, depois de um ano, depois de 10 anos, por óbvio, você teria feito isso com 10 pessoas. Agora, pense bem, você consegue contar 10 pessoas na sua igreja, a olhos vistos, assim, que amadureceram nos últimos 10 anos? E por que acontece isso? Porque a gente faz a coisa meio no atacado, a gente faz a coisa assim meio no geralzão, e acaba não vendo o resultado. O discipulado individual é o caminho mais curto para você perceber a maturidade das pessoas. É por isso que eu acredito nele, né? Então, eu acredito porque é uma ordem de Jesus, acredito também porque eu entendo que é o caminho mais curto mesmo para o discipulado, né? Para a maturidade. Então vamos ver aqui que o Júlio César está falando aqui. A dificuldade com quem tem experiência na igreja é que não irá submeter a um discipulado. Você tem razão, Júlio César. Às vezes a pessoa que está mais tempo na igreja, ela tem mesmo dificuldade. Estava conversando essa semana com uma pessoa que talvez vai estar ouvindo aqui, não sei, eu não posso citar o nome porque senão ela vai se comprometer lá, mas ela estava justamente comentando que tem uma pessoa que está precisando ser discipulada, mas é uma pessoa que quer ser líder a todo custo. Na verdade, quer ser líder, não quer mandar, né? Quer mandar de todo jeito e tal, mas ela não tem maturidade. Agora, alguém chegou para ela para oferecer um acompanhamento, a pessoa não quer, porque ela acha que ela já está numa outra categoria, né? Você tem razão nesse seu comentário aqui, mas de qualquer maneira o conceito acho que continua válido aqui. A paz do Senhor para você também, Jéssica Lima. Aprendi muito com o discipulado e cada dia estou aprendendo ainda mais. Que Deus te abençoe, amém. Você também, que você também seja abençoada aí na sua vida. Respondendo aí de novo para você, o que tinha perguntado lá, quem foi que perguntou? Acho que foi o Fábio. Fábio, o nosso querido Mateus colocou aí o link desse material aqui do Fazendo Discípulos que serve para esse trabalho mesmo. Posso ir para o terceiro ponto? Está caindo, em vez de subir, está caindo. Vamos lá. Terceira razão porque eu acredito. Acredito no discipulado individual especialmente porque é um passo fundamental para a formação de líderes. Gente, nós estamos querendo formar líderes. Da onde nós vamos tirar líderes se nós primeiro não os discipularmos? Quer dizer, se não tem gente madura na igreja, você vai ter menos possibilidade de ter um líder, porque a liderança cristã ela pressupõe maturidade, né? Então, eu acredito nessa questão do discipulado. Nós precisamos investir nisso, porque dali nós vamos ter o que a gente pode chamar de celeiro de liderança. Se a sua igreja está com falta de gente boa para coordenar os ministérios e tal, para liderar, é porque ela não está discipulando. Aí as pessoas falam assim, não, mas eu preciso de um líder hoje. Como é que eu vou começar a discipular agora para começar a ter resultado daqui 2 ou 3 anos? Bom, se você não começar hoje, daqui 2 ou 3 anos você não vai ter mesmo. Então, não tem jeito. Você devia ter pensado nisso 3, 4 anos lá atrás. Mas já que só pensou nisso agora, e agora que você percebeu que está sem gente boa para a liderança, comece a discipular. Comece a acompanhar pessoas. Eu vou fazer uma outra declaração aqui, que talvez você pode não concordar, mas vou fazer assim mesmo. Todo pastor deveria usar pelo menos 70% do seu tempo discipulando alguém. Se ele fizer isso, ele vai ter mais gente disponível para ajudá-lo no ministério. Todo líder de ministério deveria gastar pelo menos metade do tempo dele discipulando alguém. Eu não estou falando simplesmente preparando outro líder, isso também faz parte do trabalho dele, mas discipulando em primeiro lugar, porque é dos discipulados que você faz que você vai tirar gente para te suceder, gente para assumir outras áreas da liderança da igreja aí. Portanto, eu acredito que seja um passo fundamental para a formação de líderes aí. Sim, Rogério, a liderança não desenvolve pessoas para sucedê-las, isso é fato, mas eu creio que tem um passo atrás que nós temos que dar ainda.
né? Antes de pensar em sucessão de liderança, a gente precisa pensar em discipulado de pessoas. Talvez justamente por estar pulando esse passo que nós não estamos tendo gente nem sequer disponível para preparar, né? O Zé Luiz está falando se dá para fazer discipulado à distância. Zé Luiz, em último caso dá. Mas eu creio que uma das coisas principais no discipulado é a convivência, né? Eu não consigo imaginar, lógico, eu estou tirando aqui, só estou tirando o recorte do quadro. Eu não consigo imaginar se Jesus vivesse na nossa época, ele discipular os 11 via Skype. Cara, eu acho que ele não ia conseguir. Quer dizer, não é que ele não ia conseguir, ele não ia optar por isso. Porque tem um aspecto da convivência. E um dos componentes principais do discipulado, eu creio que seja a convivência. Agora, às vezes, em situações extremas, se a pessoa está isolada lá e está viajando, está morando fora, num lugar que não tem ninguém, numa situação extrema a gente até consegue, mas acho que falta esse olho no olho, é necessário. Agora, dentro do discipulado, você pode ter, lançar mão, né, desses recursos para um contato e para continuar aquilo que você faz, né, no tete-a-tete, né? Pastor Josimar está perguntando aqui como avaliar se alguém já está maduro para exercer liderança. Bom, acho que isso aqui daria até uma live à parte aqui, né? Quais são os critérios para você ver se você já está pronto para a liderança. Mas eu acredito que uma das coisas que a gente poderia colocar como critério, vamos dizer assim, para alguém que vai exercer a liderança você já foi discipulado? Alguém já acompanhou você? Porque se pelo menos isso houve, a chance de que ele seja mais maduro já aumenta um pouco, né? Ou, em outras palavras, eu acho que nós não deveríamos propor para a liderança alguém que não tenha sido discipulado, né? Agora, os critérios, aí a gente tem que discutir um pouco mais, teria que ir um pouquinho à frente aí. Poderia fazer uma com esse tema, eu acho que é disso que eu acabei de falar, né, Rogério, que você está falando, de critérios para a liderança. E a gente vai fazer, inclusive, talvez daqui umas 3 vai ser sobre liderança, né? Como tratar os que não tiveram oportunidade de estudo, tem dificuldade em leitura, por exemplo. Júlio César, eu acredito que esse aspecto ele pode dificultar, para nós que temos leitura, né, pode dificultar a questão de um estudo bíblico, por exemplo, mas não do discipulado. A questão aí da oportunidade de estudo não afeta muito a questão do discipulado, porque discipulado é maturidade espiritual, não é capacidade intelectual, digamos assim, né? Não é conhecimento. O discipulado ele tem menos a ver com transmissão de conteúdo, tem muito mais a ver com transmissão de um modelo de vida, né? Então, mesmo que a pessoa tenha uma dificuldade de leitura, é lógico que nesse caso, e eu já tive casos de pessoas assim, você vai usar, por exemplo, um material como esse, a pessoa tem uma tarefa da semana que ela tem que ler e fazer. Se ela não tem leitura, não dá para fazer desse jeito, né? Você tem que adaptar isso para uma possibilidade de compreensão da pessoa. E você vai ter que trabalhar muito mais ainda do que no caso de quem tem a questão do relacionamento, né? Mas para discipular especificamente, eu creio que isso não tem relação direta assim. Quarto item que eu citaria aqui, ou quarta razão porque eu acredito no discipulado. Acredito no discipulado porque é um investimento para a geração futura. Eu sei que aquele texto de 2 Timóteo 2,2 fala mais sobre sucessão de liderança do que discipulado. O que de minha parte ouviste, isso também transmite a homens fiéis e idôneos, capazes de transmitir a outros. Eu entendo que esse texto fala mais sobre liderança do que sobre discipulado, porque discipulado não é para homens idôneos. Discipulado é para homens que são imaturos ainda, para pessoas que ainda são imaturas. Então, provavelmente aquele texto se refira mais à sucessão de liderança. No entanto, eu creio que nós temos um princípio ali do qual o discipulado também se apropria. Se você discipula uma pessoa, ela se torna madura, ela vai começar a discipular outra pessoa dentro de algum tempo. Isso vai continuando, você vai garantindo as gerações futuras, e você garante a existência, a permanência de uma igreja por mais tempo, né, e com vida, não apenas aberta, mas vivendo, né? Eu creio que quando você investe tempo no varejo para discipular um a um, ainda que isso pareça lento, porque você, quando vai discipular um a um, você não pode pegar 15 pessoas para fazer isso. Você não tem 15 dias na sua semana, você tem sua família, uma série de detalhes, mas você precisa
você pode colocar aí 2 ou 3 vidas na sua mão para discipular, parece pouco, mas ao longo do tempo, isso vai fazendo um impacto que vai passar muito da sua época. Quando você for embora, quando você partir desse mundo, as pessoas que você discipulou vão continuar por aqui e vão continuar o trabalho, né? Então, isso vai garantindo mais uma geração, pelo menos, né? Então, uma geração de discipuladores hoje, quando eu falo em garantir, eu quero deixar isso claro também, porque você pode pensar que eu estou dizendo que nós é que garantimos o futuro da igreja. Não é isso. Mas eu estou dizendo do ponto de vista prático, apenas do ponto de vista do resultado, né? Você faz a sua parte hoje aqui, você prepara um grupo de pessoas, você discipula esse grupo, eles se tornam maduros, é uma geração a mais que continua, né? Aliás, tem 2 ou 3 faixas etárias aí que são um pouco esquecidas no discipulado, né? Não somente, eu vou falar faixa etária e também a segmentação aí. Nós vamos lançar sábado agora, no acampamento de mulheres da Convenção Batista aqui em Ibiúna, a gente vai lançar uma ideia, um movimento chamado de Mulheres com Alvo, né? E um dos subprodutos dessa ideia é mulheres discipulando mulheres. Pega 1 Timóteo 5 e vai ver o que Paulo fala sobre as mulheres mais experientes, as mulheres mais velhas. O que ele está propondo ali, basicamente, é um discipulado das mais jovens. Você já imaginou o que aconteceria com a geração, e já que estou falando aqui de garantir mais uma geração, se as mulheres piedosas que você tem na sua igreja passassem a discipular as mulheres mais jovens? Você já imaginou o impacto que isso poderia causar? Alguém está fazendo isso, viu? Não se iluda. Se não são as mulheres piedosas da sua igreja, pode ser a televisão, pode ser a internet, pode ser o pessoal da esquerda, da direita, sei lá de onde, né? Então, por que não fazer um movimento aí, assim como tem mães que oram, por que não fazer mães que discipulam, né? Mulheres discipulando mulheres, que é o que a gente vai lançar aí dentro de algum tempo, essa ideia. Daí a razão que a gente está lançando fazendo discípulos para mulheres, né? Mais algumas pessoas que estão comentando aqui. Você considerou aqui nesse live o caso, se é que existe, de um jovem discipular uma pessoa mais sênior? Você acha que pode funcionar? Zeca, eu já fiz isso, inclusive. Eu já discipulei uma pessoa mais velha do que eu. Pode funcionar sim, porque na verdade o que está em jogo aí não é simplesmente, embora isso também conte no discipulado, eu creio, mas não é somente a experiência de vida que a pessoa tem, mas a maturidade cristã. Então é possível sim uma pessoa mais jovem discipular uma pessoa mais velha, desde que essa pessoa mais jovem tenha mais maturidade espiritual do que aquela outra, né? Então é possível sim, eu creio que isso pode fazer parte inclusive. Pastor Josimar está perguntando se o discipulado deve seguir um roteiro pré-estabelecido ou pode ser realizado por contingência, ou seja, de acordo com o surgimento de uma necessidade. Essa é uma pergunta muito boa, e ela também vai aqui uma questão de opinião e de prática. Eu faço discipulado individual faz muitos anos e eu percebi uma coisa, e aí é só uma questão da minha experiência, não de novo um texto bíblico que eu vou te dizer para corroborar o que eu vou falar. Pode seguir por contingência, mas o que acontece quando você faz assim, vamos chamar assim, um discipulado por demanda, é que você acaba ficando meio sem direção. Então, um dia você conversa sobre um problema que a pessoa está tendo lá. Digamos que você está andando com uma pessoa, convivendo com ela, e surge um problema na família. Então, você vai trabalhar aquele problema na família. Aí, no outro dia, ela chega e está com um problema no trabalho. Então, você vai falar do problema no trabalho. Aí, no outro dia, você chega e vai falar sobre um problema que ela teve com uma pessoa lá do emprego dela, que é de uma outra seita lá. Enfim, você vai fazendo assim. No fim, acaba passando bastante tempo e você saiu... Quer dizer, você pode ter saído daquele primeiro problema, mas você não chegou a um ponto específico. Então, eu prefiro, essa é a única coisa que eu posso dizer, não posso dizer se está certo ou errado. Eu prefiro ter um roteiro pré-estabelecido, mas com um cuidado muito destacado. Eu não quero que esse roteiro estabelecido se torne apenas um estudo bíblico. Eu digo apenas muito entre aspas aí, né? Porque eu sou um fã do estudo bíblico, mas estou dizendo assim, se eu pegar esse material, qualquer outro, estou falando desse que por acaso o Mateus colocou na minha mão aqui, não sei nem por que veio parar esse fazendo discípulo na minha mão, mas podia ser qualquer outro. Você pega esse material aqui, que é um roteiro pré-estabelecido, e você transforma isso apenas num estudo bíblico, quer dizer, você chega lá na casa do discípulo, ou ele vai na sua casa, e você dá um estudo bíblico para ele, pronto, amém, acabou, tchau. Aí é um estudo bíblico.
Aí onde é que fica aquela parte da convivência? Onde é que fica aquela parte do andar junto, do vida na vida? Seguir um roteiro pré-estabelecido ajuda você a manter exatamente um rumo aí, né? Mas, se o roteiro é bem feito, ele vai acabar entrando aí nas contingências da vida. O que eu quero dizer com isso é que seguir um roteiro é bom porque te deixa num rumo certo, mas ele não fecha a porta para você trabalhar as contingências da vida do sujeito, né? E o que acaba acontecendo, pelo menos com esse material, porque ele foi feito para isso, ele vai desenvolvendo ferramentas para você ir tocando nos pontos nevrálgicos da vida do seu discípulo. Não é que você vai fazer como se fosse uma... Como é que chama aquele negócio do delegado faz quando chega lá um interrogatório, né? Não é um interrogatório que você vai fazer, mas quando você segue um roteiro bem feito, ele acaba despertando na dinâmica do discipulado essas questões mais contingenciais aí, né? Então, assim, eu prefiro um roteiro pré-estabelecido. Não quer dizer que não possa ser feito por contingência. Ok, pastor? Espero que esteja respondendo adequadamente aí ao seu vasto cabedal de conhecimento. Mas tem sido colocações muito boas aqui que têm nos ajudado bastante aqui. Uma outra aqui, é a última praticamente já, né? Já estamos chegando no fim aqui. Uma outra razão que eu acredito no discipulado pode parecer assim mais romântico isso que eu vou dizer, mas você vai ver a questão prática já já. O discipulado ele multiplica o número de pessoas parecidas com Jesus. E aqui tem um conceito importantíssimo por trás dessa frase, que é o objetivo do discipulado. Quando a gente fala assim, discipulado é levar a pessoa à maturidade, o que nós estamos querendo dizer? Maturidade cristã não é o cara que tem um cabeção desse tamanho, assim, cheio de conhecimento e sabe falar todas as coisas. Não. Maturidade é você ser uma pessoa adulta, ser uma pessoa que tem saúde espiritual e anda com as suas próprias pernas, entre aspas, né? Você não precisa ficar mais dependendo dos outros, mas você pode tomar suas decisões biblicamente, você aprendeu a pensar do jeito correto. Então isso é maturidade. Agora, qual é o nosso padrão para isso? É Cristo. O propósito que Deus tem para nós é sermos parecidos com Cristo. É isso que diz Romanos 8 e 29. A gente conhece bem o 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí o 29 dá o propósito. O propósito é sermos como Jesus. Então, esse é o objetivo do discipulado. Não vou falar alvo aqui para não pensar que estou fazendo propaganda, né? Esse é o objetivo do discipulado, levar pessoas a serem parecidas com Jesus. E que daí? Quando isso acontece, o que muda? Você já pensou se todo mundo na sua igreja parecesse mesmo com Jesus? Inclusive nós, assim, eu que estou falando aqui, você que está ouvindo aí, já pensou como seria melhor a nossa igreja? Pense só em termos de igreja. Vamos voltar lá para a nossa assembleia que eu falei lá no começo. Se tivesse metade ou mais da membresia parecida com Jesus, como é que seria a assembleia? Melhor ou pior? Como é que seriam as decisões da igreja? Como é que seria a arrecadação financeira da igreja? Como é que seria tudo na igreja? Não seria muito melhor? Transporta isso para a sociedade. Pessoas parecidas com Jesus, que se multipliquem na sociedade, fariam a sociedade ser melhor do que é. Agora, aí nós temos um problema para a gente pensar. Brasil hoje, segundo o IBGE, tem lá, parece que é 25% ou mais de evangélicos. Olha que coisa. O que significa isso? Na prática, nada. Porque você pode ter 40% de evangélico no Brasil. Se não tiver discípulo que parece com Jesus, você só tem um bando de religioso. Será que não é isso que está acontecendo? Quer dizer, nós estamos crescendo em termos de igreja, às vezes numericamente, mas não estamos crescendo em termos de impacto, porque não tem tanta gente parecida com Jesus. O que é que faz isso acontecer? O discipulado. O discipulado leva você à maturidade, leva você a ser mais parecido com Jesus. Alguém já disse que Deus combate o mal multiplicando o bem, né? Ou combate os maus multiplicando os bons. Bons não no sentido intrínseco, mas no sentido de parecer com Cristo. Então, como é que você faz isso? Qual é o caminho bíblico para fazer isso? Discipulado, né? Então, a gente está discutindo isso porque a gente acredita nisso. Eu creio que você está assistindo aí também acredita nesse mesmo conceito, né? E para ajudar as pessoas a começar um ministério assim, para ajudar as pessoas
a criar esse conceito na igreja, a gente tem inclusive um treinamento específico disso, é o discipulado em ação, que é dentro do módulo Dons em Ação. Depois o Matheus vai colocar o link lá para o nosso site. A gente discute aí durante 8 horas e dá ferramentas práticas para você iniciar um trabalho assim. Eu sei que há muitas igrejas hoje em dia que estão fazendo isso, há vários modelos diferentes aí de discipulado. A gente propõe esse discipulado 1 a 1, tomando vários cuidados. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em discipulado individual, tem riscos que a gente não pode correr, e a gente fala disso nesse curso aqui. Então, só para você saber aí, a gente trabalha um pouco sobre essa questão também no nosso ministério aqui. O Júlio César está insistindo. Voltando à pergunta, não vi a sua primeira, Júlio, desculpa. Estudo é um pré-requisito para um líder? Você está querendo dizer preparo teológico ou preparo acadêmico? Não é um pré-requisito para um líder, pelo menos na minha opinião não é. O que é pré-requisito é maturidade. E mesmo para o discipulador, você está falando de um líder, estou falando agora do discipulador também. Mesmo o discipulador, não é obrigatório, acho que nem é pré-requisito que ele tenha um estudo formal acadêmico. E ao dizer isso, eu não estou desmerecendo a importância do estudo acadêmico e nem do estudo teológico. Mas estou dizendo assim, não é a principal questão. A principal questão é maturidade. Você pode ser maduro e até analfabeto. Agora, você pode ser estudado, pode ter 50 diplomas em volta de você na sua sala e ser imaturo quanto uma criança. Então, eu não creio que seja realmente o pré-requisito, não. Vamos ver aqui. Então, acho que era isso mesmo, né, Júlio, que eu respondi aí, é o que você tinha perguntado. O irmão Rodolfo Santos está perguntando se acha que o discipulado pode correr o risco de moldar a pessoa e não revelar a ela de fato o seu estado de pecador. Sim, existe esse risco. O discipulado bem feito não vai fazer isso. Mas o discipulado que é apenas comportamental, aliás, qualquer tipo de ação apenas que trabalha o comportamento vai ter essa questão aí. Às vezes as pessoas vão querer fazer discípulos de si mesmas. Aí o mundo vai ficar pior, a igreja também. O objetivo do discipulado é fazer as pessoas parecerem com Cristo. Lógico, eu como discipulador preciso ser um modelo de Cristo na vida da pessoa. Esse negócio de não olhe para mim, olhe para Cristo, isso aí é uma boa desculpa, mas não está certo. A pessoa vai ver Cristo em você, ótimo. Mas a pessoa não vai ser seu discípulo no sentido que ela vai seguir você e vai replicar você, ela tem que replicar Cristo. Existe esse risco? Existe sim. E a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso, né? Tem uma pessoa aqui que eu conheço bem, está dizendo que discipular alguém é uma experiência de crescimento tanto para o discípulo como para o discipulador. Quem falou isso foi minha esposa, e ela trabalha com discipulado há muitos anos, e inclusive eu tenho visto na experiência dela com algumas mulheres que ela discipulou, exatamente o que a gente falou lá em cima. Você começa a discipular uma pessoa, assim, começa a se envolver com ela, vira amigo da pessoa. Você não vai discipular a pessoa mais o resto da vida, mas vai ficar amigo dela e vai desenvolver essa caminhada juntos aí durante muito tempo. O pastor Josimar não falou mais nada aqui, não sei se... põe mais um aí, pastor, que aí eu vou usar aqui as suas colocações pertinentes como um gancho. A Neile Pires diz que falou acima, mas eu não sei o que ela falou, você sabe? Eu também procurei aqui, não achei. Muito bem, vamos a Henrique França, lá de Rondônia. Legal que você está aí. Então, recapitulando aqui e já caminhando para o grande finale aqui, não sei se é grande, mas pelo menos é finale, certo? Já está mais ou menos dentro do nosso tempo proposto aí. Um detalhe importante que o Matheus me falou e eu acabei esquecendo. As outras lives que nós fizemos, elas vão subir para o YouTube, o vídeo vai subir para o YouTube amanhã, certo? Amanhã nós fizemos já 2 e essa aqui também vai. Então, se você... eu ia falar, se você não assistiu, você assista depois, mas é óbvio que você está aqui, você está assistindo, mas você pode compartilhar para as pessoas assistirem depois, mesmo as que não puderam estar aqui. Boa pergunta aqui também novamente aqui o meu querido pastor Josimar Júnior. Quanto tempo deve durar um discipulado? Essa é uma pergunta que também não tem uma resposta precisa. Eu diria assim, o tempo necessário para que a pessoa comece a ter condições de andar sozinha, né? Mas quanto tempo é isso, né?
não dá para você cravar assim. Eu vou dizer como eu tenho feito. Esse material aqui, ele dura mais ou menos 10 meses. Então, entre 9 a 1 ano é o tempo que a gente anda com a pessoa, caminha com ela, usando esse material aqui. Às vezes acontece no final disso, porque discipulado, tudo bem, discipulado não é um programa só, mas eu acho que intencionalmente precisa ser um programa. Então, o que a gente propõe? Faça essa primeira caminhada, esse primeiro tiro de 9, 10 meses com uma pessoa. Depois disso, veja como é que ficou. E aí você pode estabelecer um novo tiro, às vezes mais 1 ano, às vezes mais 6 meses. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Pessoalmente, e tudo isso que eu estou falando aqui é só baseado na experiência minha, que não é tão grande, mas também não tem nenhum versículo para dizer. Jesus, por exemplo, ficou 3 anos com os seus discípulos, só que ele ficava o tempo inteiro, né? Então, se puder, alguém pode falar assim, não, então 3 anos é suficiente. Se você ficar o tempo inteiro, aí em 3 anos você consegue. Mas não dá para cravar, mas eu creio que quando passa muito de 2 anos, eu já me preocupo um pouco. Porque aí talvez tenha acontecido de você ter gerado uma codependência. Sabe como é que é? O discipulador começa, e às vezes ele faz isso de propósito, porque ele quer ser importante na vida da pessoa o resto da vida. Ele vai ser, mas não precisa ser como discipulador, né? Mas às vezes ele gera um negócio, e tem alguns modelos de discipulado que são assim muito propícios a esse tipo de situação. É aquele que eu falei no começo lá, não quero citar exemplos aqui, mas de modelos, porque a minha proposta não é criticar A, B ou C, mas falar do conceito. Às vezes o discipulador, em alguns modelos de discipulado, se torna tão dono do discípulo que o cara tem que perguntar tudo para ele. Eu posso viajar? Eu posso trocar de carro? Eu posso comprar leite Nilza em vez de comprar leite da não sei o quê? Ele vira um dono do discípulo. Isso aí tem um efeito inverso, o oposto do discipulado. Porque quem faz isso está gerando uma codependência, não está levando a pessoa a ser madura, está levando a pessoa a ser dependente dele. E aí o discipulado se estica indefinidamente. Eu acho que mais que 2 anos já passou da cota aí, né? Júlio César novamente aqui, o discipulador pode usar algumas experiências negativas como algo que agrega no discipulado? Pode, com critério, Júlio, porque uma coisa é você ser franco e transparente, outra coisa é você abrir a caixa de Pandora da vida, né? E a pessoa tem que lembrar que o discípulo às vezes não tem maturidade para entender certas coisas. A minha vida aconteceu isso. Às vezes ele não consegue administrar isso ainda. Ele acha que uma pessoa cristã não podia ter feito isso e ele não vai entender. Então, mas usar experiências negativas pode ser útil para o outro aprender, né? Dona Valda, será que a Dona Valda a minha madrinha de casamento? Deve ser ela, de Petrópolis. Só confirma se é a Dona Valda, nossa querida amiga lá de Petrópolis. Zé Castanho está dizendo que em algumas de minhas experiências me pareceu que 1 ano é um tempo bom. Passando disso passa a ser muito tempo. Eu também acho que concordo um pouco com isso. Também chegou aí o pastor Clóvis. Eu amanhã, assim que colocarem o link da mensagem que ele acabou de proferir no ar, eu vou transmitir uma mensagem sobre lutando por sua família. Não é porque ele é meu cunhado, mas cunhado não é parente, como ele costuma dizer, né? E além de tudo ele é corintiano, mas ele deu uma palavra agora que valeu muito a gente ouvir e amanhã eu vou compartilhar na página da Primeira Igreja Batista, vai estar lá também. Dorcas também está chegando aí. Homero, a ideia é continuar fazendo com outras pessoas, ter um Paulo, um Timóteo, ao mesmo tempo. Eu não entendi bem, Homero, a sua colocação aqui. Não entendi exatamente o que é. Se a ideia é continuar fazendo com outras pessoas, mais de um discipulado, acho que é isso, né? Eu acho que é isso aí. Você tem não sei se foi isso que você quis dizer, mas eu acho que está querendo dizer assim: se você é um Paulo, tem que ter um Timóteo, não é isso? Você tem que ter alguém que seja um discípulo seu. Eu acho que é isso. Olha, uma ligação aí de novo entre liderança, sucessão de liderança. Lá, Rogério, você tinha falado disso, e o Júlio também. Tem mais de 80 pessoas, eu não consegui achar essas 80, tá? Eu achei no máximo 38, mas que é bastante. 38 pessoas eu achei nas cartas de Paulo, são chamadas de seus colaboradores. Vários deles foram discipulados pelo próprio Paulo, né? Tito, Timóteo, Silas, Epafrodito e outros aí, né? Então tem muito a ver com isso, né? Silvia Helena, concordo com você. Aliás, eu creio que são coisas bem distintas. Discipulado não é aconselhamento. Aconselhamento é outra parada.
né? Talvez até faça parte, sim, mas aconselhamento é uma coisa mais específica. E ensino bíblico também faz parte, mas não é. Eu concordo com você, não é a essência do discipulado. Rogério, os líderes precisam estar cientes que você está discipulando alguém? Creio que sim. Creio que sim. Isso depende muito de como é que é tratado na sua igreja, mas eu creio que todo líder pastoral, seja o pastor ou o presbítero, depende de como é que você faz na sua igreja aí, deveria saber se alguém está discipulando alguém individualmente. Mais que isso, deveria pelo menos ter uma ideia do que está sendo falado desses discipulados. Que tipo de material você está usando? Eu acho que deve haver essa prestação de conta, sim. Em algumas igrejas, no caso da igreja onde eu sou membro agora aqui, a PIB, hoje tem um ministério de discipulado, tem um casal que lidera isso, então todo mundo que vai discipular passa por um treinamento que eles dão e são coordenados por eles de alguma maneira. Então é a forma que a igreja tem de acompanhar isso. Isso vai evitar que de repente tenha surpresa aí, de repente tem uma pessoa lá fazendo um discipulado com uma pessoa de outra igreja, que é uma coisa que eu não recomendo, inclusive. Eu pessoalmente não faço discipulado com pessoa de outra igreja, porque eu acho que isso aí é um certo desrespeito à liderança da outra igreja. Ah, mas a outra igreja, a outra liderança não está nem aí. Bom, aí já é problema deles. Eu estou aí. Então eu acho que sim, os líderes precisam estar cientes de que alguém está discipulando alguém. Se eu fosse um pastor, eu gostaria de saber o que está sendo feito. Não é questão de controlar, não. Nunca ninguém veio me perguntar aqui, nenhum dos pastores aqui da igreja nunca vieram perguntar, você falou o que ontem para o fulano? Mas eles sabem o que eu estou fazendo. Deveriam saber, pelo menos. Eu não sei se já teve algum caso que eu não falei, mas eu acredito que eles sabem que a gente faz isso. Mas hoje, no nosso caso, nós temos um grupo, um ministério que cuida disso aí, né? Recebi um e-mail alertando sobre essa primeira... aqui, olha, Júlio, a nossa ideia é fazer a cada 15 dias. E a gente vai avisar, a gente está avisando hoje pelo WhatsApp e pelo próprio Facebook. Então, espalha aí para o pessoal e a gente vai tentar fazer com uma frequência aí de pelo menos 15 dias. Ok? Homero, agora entendi sim. Continuar a corrente do bem. É isso. O pastor Josimar fez uma outra aqui, o discípulo deve cumprir tarefas para continuar no processo. Depende como é que é proposto para ele, né? De novo aqui, no nosso caso aqui, a gente tem, nesse material que a gente usa, a gente tem uma parte que é uma conversa sobre algum tema, né? Depois tem uma tarefa para ele fazer durante a semana. Eu costumo usar como critério, para continuar o processo, eu combino isso com o discípulo, que essas tarefas têm que ser feitas para a gente prosseguir. Agora, às vezes há outras possibilidades, né? Às vezes você está trabalhando com o discípulo lá, vamos supor a questão de finanças, e aí você senta com ele e ajuda ele a organizar a vida financeira dele, ele tem que fazer lá uma planilha de gastos, por exemplo. Aí ele não faz. Não faz sentido você continuar se ele não fez nem aquilo ainda, né? Essas questões das tarefas, não só tarefa para ser escrita, mas às vezes atividades para serem feitas, elas são muito úteis, né, no discipulado, né? O discipulado tem a ver com implantar uma disciplina na vida do discípulo, né? Então, acho que faz sentido sim essa questão. Rodolfo, a gente se fala inbox aí, e então um beijão para a dona Valda, nossa grande amiga aqui da família. A Leia também está mandando um abraço para ela aqui. Sim. Perguntar qual é o melhor dia para eles para live. Sim, outra coisa também, aproveitando aí seu alerta aí, Júlio, seria interessante que vocês colocassem aqui, porque a gente está vindo, eu vou te passar o WhatsApp internamente aqui, mas a gente está mudando os dias para ver qual dia é melhor. A gente já percebeu que a quinta parece que não foi uma boa. O horário é sempre mais ou menos 9h30, 10 horas, mas talvez a gente vai ter que escolher outro dia aí. Segunda-feira a gente já fez, terça a gente já tentou, quarta é dia que tem jogo, então o pessoal não assiste, né? E quinta a gente tentou hoje, mas talvez não tenha sido a melhor opção. Talvez o tema também não tenha sido tão interessante para a maioria, mas eu acho que é um tema importante, né? Um tema que é bastante... Bom, eu sou suspeito para falar porque eu faço isso a vida inteira, né? Então para mim é um tema empolgante, né? O tema discipulado, mas eu acho que é muito relevante para a vida da igreja. Gessé Ribeiro Vides, nosso querido
homem do ar-condicionado de Bauru, também está conosco aqui. Então, eu acho que por hoje é isso, né? Se você gostou aí da dinâmica, você pode compartilhar isso. Ainda é possível compartilhar com seus amigos. Pode continuar comentando. Se houver mais perguntas aqui, depois a gente responde na própria ferramenta aqui. Muito obrigado, pessoal, pela participação de todos. Quero agradecer de novo o Matheus aqui, Matheus da Manduvi. Matheus, faz favor, coloque lá o seu site. Se você quer trabalhar, se você todo mundo que deve ser de igreja, né? Se está precisando aí de turbinar a comunicação da sua igreja, fale aí com o nosso querido Matheus da Manduvi, ele que faz isso aqui para a gente, todo esse trabalho que ele está fazendo. Muita gente tem elogiado aí o trabalho do Facebook, é ele que está fazendo. Eu não faria isso aqui com essa qualidade, pelo menos. Ok? Então, muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite. Para aqueles que estão assistindo em outro horário, que Deus os abençoe também. E a gente está junto aí em breve. Abraço a todos.